O advento da ditadura secreta. Diário do Comércio, 28 de março de 2012. Escolados pelo precedente do Foro de São Paulo, cuja existência lhes foi ocultada durante 16 anos pela mídia soi-disant respeitável, alguns leitores brasileiros talvez não se sintam tão espantados ao ver que o New York Times, o Washington Post, a CNN e demais organizações jornalísticas de maior prestígio nos Estados Unidos, mesmo depois do pito que levaram do Pravda, continuam sonegando ao público qualquer notícia sobre os documentos forjados de Barack Hussein Obama. Nos dois casos, a recusa de cumprir a mais primária obrigação do jornalismo pode se explicar de início pela reação automática de ceticismo ante condutas que de tão perversas, maliciosas e abjetas parecem inverossímeis. Quem poderia acreditar assim, sem mais nem menos, que a esquerda, desmoralizada e aparentemente moribunda após a queda da União Soviética, estava preparando um retorno triunfal na América Latina por meio de um acordo secreto entre organizações legais e criminosas planejado para controlar pelas costas do eleitorado a política de todo um continente? Quem poderia engolir na primeira colherada a hipótese de que um bandidinho com identidade falsa, subsidiado por bandidões, ludibriou a espécie humana praticamente inteira e da noite para o dia saiu do nada para se tornar presidente da nação mais poderosa do mundo? É mesmo difícil. Mas quando nem mesmo o acúmulo incessante de provas inquestionáveis demove do seu silêncio obstinado os profissionais que são pagos para falar, então é impossível evitar a suspeita de que o engodo geral não foi tramado só por políticos, mas também pelos donos dos jornais, revistas e canais de TV, secundados pelo proletariado intelectual das redações. No entanto, como qualquer pessoa com mais de 15 anos tem a obrigação de saber, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Depois de ocultar a maior fraude política de todos os tempos, a mídia americana passou a esconder até decretos oficiais do governo Obama, que assim são impostos a toda uma população desprovida do elementar direito de saber que existem. Os leitores mais velhos devem se lembrar de que a nossa ditadura militar inventou um belo dia um treco chamado Decreto Secreto, que entraria em vigor sem precisar ser publicado. Inventou-o, mas, que eu saiba, não teve a cara de pau de chegar a usá-lo. Pois bem, graças às empresas de comunicações de Nova York e Washington, essa deformidade jurídica inigualável está em pleno uso na mais velha e até recentemente mais estável democracia do mundo. Quando o amor fanático da classe jornalística a um político se coloca descaradamente acima da Constituição, das leis, da segurança nacional e de todas as regras básicas da moralidade, não há como explicar isso pela mera preferência espontânea dos profissionais de imprensa, por mais obamistas que comprovadamente sejam. Alguns jornalistas chegaram a queixar-se ao chefe da comissão, Arpaio Michael Zulo, de que haviam recebido ameaças diretas do governo para que nada publicasse das investigações. Michael Zulo, né? Artigos a respeito foram misteriosamente retirados até de sites conservadores como www.townhall.com e uma entrevista marcada com Jeremy Corsi, o incansável investigador da fraude documental, foi suspensa na Fox News por ordem explícita da diretoria. Com toda a evidência, o bloqueio vem de muito alto envolvendo tanto funcionários do governo quanto potentados da mídia. Quando se conhece, porém, o conteúdo dos decretos ocultados, vê-se que a coisa é infinitamente mais grave do que o simples boicote organizado do direito à informação. Em 31 de dezembro, quando o povo estava distraído festejando no Ano Novo, Obama assinou o Defense Authorization Act, que lhe dava simplesmente o direito de mandar matar ou de prender por tempo indefinido, sem processo nem habeas corpus, qualquer cidadão americano. No crepúsculo da sexta-feira, 16 de março, veio uma ordem executiva, o equivalente da nossa medida provisória, com a diferença de que não é provisória, que confere ao presidente os poderes necessários para estatizar, a qualquer momento e sem indenização, todos os recursos energéticos do país, incluindo as empresas de petróleo, mais a indústria de alimentos e ainda para instituir, quando bem deseje, sem autorização do Congresso, o recrutamento militar obrigatório. Em suma, um homem deu a si mesmo poderes ditatoriais e nas duas ocasiões fez isso em momentos calculados para desviar as atenções e frustrar a divulgação. A precaução acabou por se revelar desnecessária. Jornais e canais de TV, levando a solicitude até o último limite do servilismo totalitário, não publicaram praticamente nada a respeito, de modo que, com exceção daqueles que já voltaram as costas à mídia elegante e preferem informar-se pela internet, os americanos, tendo adormecido numa democracia, acordaram numa ditadura sem ter a menor ideia do que havia acontecido. Não que esta seja a primeira ditadura a ocultar sua própria existência. O segredo, ensinava René Guénon, é da essência mesma do poder. As diferenças são duas. Primeira, pela primeira vez na história do mundo, a ditadura secreta é implantada por um ilustre desconhecido cuja identidade permanece ela mesma secreta, bloqueada a todas as investigações. Segundo, o episódio evidencia com clareza obscena o fenômeno mundial, a que já aludi muitas vezes do giro de 180 graus na função da grande mídia, que de veículo de informação se transmutou maciçamente nas últimas décadas em órgão de censura e controle governamental da opinião pública. Fugindo da humilhação. Platão, no Eutífron, já advertia contra aqueles que estão do lado do bem só por tradição e hábito, sem revigorar suas crenças pela busca ativa da verdade, e se tornam assim colaboradores inconscientes do mal. Passados 2 milênios e meio, parece que ninguém aprendeu a lição, ao menos nos Estados Unidos.
O que mais facilmente pode destruir um país é a confiança cega que os cidadãos depositam no funcionamento automático do sistema, sem fazer nada para garantir que sobreviva aos desafios novos e imprevistos. Conversando com uma amiga, que deixou de ser minha amiga por isso, informei a ela que a vida de Barack Hussein Obama permanecia um mistério, já que ninguém nos altos círculos desejava investigá-la e muitos tinham o mesmo interesse em mantê-la secreta. A mulher reagiu como se eu fosse um egresso do Pinel. Impossível, gritava no telefone. Imagina se vão aceitar um candidato presidencial sem investigá-lo? Você pensa que está no Zimbábue? Aqui é a América, a democracia, o reino da transparência. Bem, o problema é exatamente esse. Uma janela transparente porque você enxerga através dela, não porque apenas imagina que os outros enxergam. Se cada cidadão transfere aos de cima o dever de tentar enxergar, logo a coisa vira uma nação de cegos governados por meia dúzia de videntes espertos. O velho adágio esotérico de que o segredo se protege a si mesmo não é bem exato. O que o segredo faz é alimentar na massa de cretinos o anseio compulsivo de exorcizar antecipadamente o fantasma de uma desilusão que se anuncia tão inevitável quanto insuportável. Uma pesquisa já antiga da IBM mostra que é possível levar qualquer pessoa a um estado de quase paranoia mediante o simples controle do fluxo de informações que recebe. Basta mantê-la em constante alerta contra o perigo de uma humilhação iminente. Estudos como esse já saíram do campo da pura investigação científica e se integraram faz tempo no arsenal das técnicas de manipulação comportamental. As gozações cruéis que o governo e a grande mídia fazem contra os birthers, BIRTHERS, não visam a atingir a eles propriamente, mas a ricochetear sobre a massa dos crentes obamistas, submetendo-os à angústia intolerável de ter de escolher entre o risco de ser alvos de humilhação semelhante ou de submeter-se mais tarde à humilhação pior ainda de descobrir que caíram no maior blefe político de todos os tempos. É assim que as próprias vítimas do engodo se tornam a guarda pretoriana do trapaceiro, repelindo com fúria a mera suspeita de que ele as possa ter enganado. Apelos desesperados à fé irracional, como o da minha ex-amiga, já denotam aquela reação de autodefesa exagerada que marca o primeiro estágio das neuroses, a falsificação histérica do quadro percebido. O psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky ensina que quando um grupo de psicopatas cínicos e descarados assume o poder na sociedade, a histeria em proporções epidêmicas se espalha pela população. O fato é que em décadas de jornalismo nunca vi nada mais abundantemente provado do que a falsidade dos documentos de Barack Hussein Obama. Quem quer que a negue é porque não examinou as provas, não quer examiná-las, ou tendo-as examinado, não quer que ninguém mais as examine. Morre de medo disso. Digo com a experiência de quem viu a mídia nacional inteira fingir por 16 anos que o Foro de São Paulo não existia. Onde estão hoje aqueles galináceos de Borla e Capello que, do alto dos seus poleiros, cacarejavam acusando-me de açoitar cavalo morto ou de ser um teórico da conspiração? Em que buraco se esconderam depois que o próprio Lula passou a alardear em público o poder e a glória daquela instituição comunista? Estão todos se fingindo de mortos, esperando que o tempo apague o vexame mais deprimente da história do jornalismo nacional. Se nenhum perdeu o emprego, é pelo mesmo motivo que os mensaleiros continuam longe da cadeia. O Brasil tornou-se um imenso ímen complacente, sobrevive a estupros repetidos e sai sorrindo como se nada tivesse acontecido. Nessas condições, já vim para os Estados Unidos em 2005, preparado e vacinado para não me espantar de que a mídia americana copiasse na primeira oportunidade o exemplo da nacional, no esforço conjugado de tapar o sol com uma peneira estropiada. O eleitor americano é que ainda não se adaptou à brasilianização do seu país. Ainda entra em crise toda vez que se vê obrigado a escolher entre acreditar na mídia ou no que vê com os olhos da cara. Muitos ainda se apegam à esperança louca de que tudo seja um equívoco. Obama viajou para o Paquistão numa época em que a entrada de americanos naquele país era proibida, usando um passaporte estrangeiro e provando que tem dupla nacionalidade? Deve haver uma explicação. Obama usa 27 números diferentes da Social Security, registrados em nome de pessoas mortas, de parentes longínquos, da sua esposa e até da mãe de um alto funcionário do próprio Social Security? Deve haver uma explicação. Obama assinou com data de 1980 um certificado de alistamento militar emitido em 2008? Deve haver uma explicação. A borrachinha do carimbo foi visivelmente cortada e invertida para transformar 08 em 80? Deve haver uma explicação. A certidão de nascimento de Obama, publicada pela Casa Branca, mostra letras com espaços diferenciados, como só veio se tornar possível com máquinas de escrever elétricas que não existiam quando o documento foi emitido? Deve haver uma explicação. Esses fatos não aparecem na grande mídia, mas todo mundo os conhece e ninguém os contesta. Só o que fazem é odiá-los e bater em quem insista em mencioná-los.